Olá, turma, tudo beleza? Então, estou gravando esse vídeo aqui a pedidos, né, para ajudar aqui alguns alunos que estão com dificuldade ainda de entender algumas questões, de escrever, já que essa é a nossa primeira experiência, né, com olhar um contexto e transformar isso numa solução computável, né? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos resolver três questões, nesse ou em três vídeos aqui quebradinhos, né? Então, nós vamos responder essa questão número 28, que é de uma série de listas de questões que eu chamo listas do professor Fábio, né? Na questão 28 fala que você vai ler um número inteiro de horas, ou seja, um número inteiro, não é quebrado, né? Então são 80 horas, são 1000 horas, 1200 horas, significa isso. Ler um número inteiro de horas. Calcule e escreva quantas semanas, quantos dias e quantas horas ele corresponde. Então você vai ter que descobrir a relação de horas com semanas, de horas com dias e horas com horas, né? A gente já sabe disso. Beleza, essa vai ser a primeira questão que a gente vai resolver. A segunda é a questão 33, que ela é o seguinte: leia um número inteiro novamente, ou seja, não é um número quebrado, tem três dígitos, portanto é um número igual ou superior a 100, né, que são três dígitos, 100, e menor ou igual a 999, que é 999, não é 1000, porque 1000 teria quatro dígitos. Certo, leia um número inteiro de três dígitos. Calcule e escreva a soma do número com o seu inverso. E tem um exemplo aqui. Se a pessoa digitar 532, você vai ter que descobrir, ou seja, você vai ter que inverter, descobrir qual é o cálculo para inverter e virar 235, e somar o número direto com o seu inverso, que é o exemplo da 767. E da lista 2 foi pedido para eu tentar explicar e resolver a sexta questão. A sexta questão, você vai receber os ângulos internos de um suposto triângulo. E primeiro, né, então você vai ler os três ângulos, são três valores inteiros aqui. Você verificar e escrever se esses três números formam um triângulo. E a geometria lá, ela tem ah, as regras, né, para formar um triângulo. E três ângulos só formam um triângulo se a soma dos ângulos internos é exatamente igual a 180. Tá? Essa é uma regra básica lá. Então, a partir da soma desses ângulos, você sabe se ele forma um triângulo. Se formar, ou seja, se a soma for 180, aí você vai informar que ele é um triângulo e qual é o tipo dele. E aí tem algumas regras aqui. Para ser acutângulo, os três ângulos são inferiores a 90 graus, são ângulos agudos. Para ser retângulo, você vai ter um ângulo com 90 graus e os outros dois somam 90 graus, né? Mas somente um é 90. Ou obtusângulo, que é quando você tem um ângulo que é obtuso, né? Que é o contrário de agudo, é isso? Que ele é maior que 90 graus, certo? Não existe ângulo com tamanho 0 grau. Muito bem, perfeito. Vamos lá então resolver aqui a nossa primeira questão. Só lembrando que nós vamos tentar resolver aqui utilizando a linguagem de programação JavaScript, rodando com o Node, tá bom? O Node que a gente vai utilizar. Então, o que você precisa para ter resolvido, enfim, para conseguir resolver isso, é instalar o Node no seu computador. Você vai lá no site do Node, faz o download do seu sistema operacional, basta seguir as instruções. Você dá só uma conferida se você tem o Node instalado no seu terminal, vai aparecer a versão desse jeito, muito bem. Você tem que ser confortável também com o uso do terminal. Eu utilizo o VS Code como um ambiente para digitar o meu código. Deixa eu abrir aqui essa pastazinha, que é a pasta onde eu costumo não, onde eu estou guardando as questões da lista 01 aqui do Fábio, perfeito? Então vamos lá, vou criar o arquivo JavaScript correspondente, é a questão 28, new file, F01, que 28 horas. Semanas, né? Vou botar esse nome assim. Tá bom, perfeito. Ok, tá salvo já. A primeira providência sempre é salvar, viu, gente? Sempre tem que salvar. Vou só colapsar esse lado aqui para ficar um pouco melhor para que a gente possa enxergar, né? Tá bom, beleza. Para receber os dados, eu estou utilizando aqui uma biblioteca chamada Prompt, né? Prompt aqui é o nome de uma variável, mas require Prompt Sync é o nome dela. Isso, Prompt Sync, eu tenho que fazer isso aqui. Pronto. Agora, quando eu precisar receber, eu posso usar essa variável. Eu posso dar o nome que eu desejar para essa variável, viu, gente? Não precisa ser prompt, nem input, nem nada. Eu vou chamar ela de entrada aqui, por exemplo.
Só para deixar claro para você. Então, aqui eu vou... Beleza. Eu vou receber dados, né? Eu vou chamar esse bloco aqui de entrada. Então, eu vou precisar receber, vamos ler aqui a questão novamente, fazendo bastante calma. Leia um número inteiro de horas. Então, eu vou receber as horas. Horas. Isso é um número inteiro, então eu já peço para ele converter para number. E eu uso a minha variável chamada entrada, que é essa danadinha aqui de cima, tá vendo? E boto um texto de explicação aqui. Horas. Quantas horas a pessoa quer? Eu vou dar logo uma saída aqui. Saída é mostrar alguma coisa no terminal. As horas que a pessoa digitou, né? Então, você digitou, vírgula. Observem só que no console log a gente pode mandar quantos elementos desejar. Se for um texto explícito, enfim, não é uma variável, não é nada reconhecido pelo JavaScript, você bota entre aspas simples ou duplas e pode botar contínuo, que isso significa uma coisa só, que é uma string, né? E manda escrever também a variável horas. Ok, vou só dar uma rodada nisso para ver se está ok funcionando e eu faço já já a parte aqui do processamento, que é a lógica de programação em si para resolver, tá bom? Esse to do aqui é a parte que eu vou fazer, para fazer. Ok, você abre o terminal e você vai até o diretório. Geralmente o VS Code mostra aqui pra gente, né, onde é que está salvo e tudo. Pois vamos lá aqui. Então, cd ifp ads algoritmos, tá aqui. ls, se for Windows, é dir, né, para listar o conteúdo de uma pasta. Eu preciso entrar nessa pasta, que foi a pasta que eu salvei, né. cd variáveis, tá bom. Ctrl L, ele dá uma limpada aqui. Se for Windows, eu acredito que seja clear, né? Ou CLS. É Windows, é CLS. Então, eu rodo aqui no bot só o nome do arquivo agora. Node é a Fábio01Q28, né? Tô só rodando para ver se já está, pelo menos, ok essa parte. Pronto, você digitou 200, está tudo ok. Ctrl L aqui só para limpar a tela. Perfeito, está tudo ok. Agora eu posso tentar resolver a questão propriamente dita, né? Então, qual é a relação de horas com semanas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quantas semanas eu tenho. Então, eu tenho que pegar esse total de horas e quebrar em pedaços suficientemente do tamanho de uma semana. Uma semana, né? A quantidade de horas de uma semana, horas de semana, ele tem 7 dias, né? Cada dia tem 24 horas. Então, eu poderia até computar isso por fora, né? Mas, enfim, eu posso botar desse jeito. Uma semana tem essa quantidade de horas, que é 7 vezes 24, certo? Então, a quantidade de semanas é igual a essa quantidade de horas, né? Dividido pelas horas de uma semana. Essa aqui é uma operação de divisão, muito provavelmente, ou certamente, ela vai ser um número com casas decimais. Então eu posso converter isso para inteiro, tem uma série de formas de fazer isso. Nós vamos utilizar o trunc, que ele vai deixar apenas a parte inteira dessa divisão. Tá aqui, ó. Return the integral part of a numeric expression. Enfim, então ele vai retornar a parte inteira. Então isso aqui já vai me dar a quantidade de semanas, certo? Eu posso até mudar aqui já, se eu desejar, e já botar aqui, ó, semanas. Eu sempre gosto de fazer assim, né? Antes de escrever o código todo, eu gosto de ir fazendo por partes. Vocês viram que eu já testei para ver se a entrada estava funcionando, se a saída estava funcionando tudo certinho. Agora eu computei só as semanas e já vou executar novamente para ver se está ok, certo? Então vamos lá. Se eu botar aqui, por exemplo, 100 horas, né? 100 horas. Eu não sei 100 horas se vai dar pelo menos uma semana. Dá 0 semanas, né? 7 vezes 24, só para eu olhar aqui no meio, dá 168 horas, né? Vou rodar de novo aqui. 170 horas é para dar uma semana. Beleza. Outro teste aqui. 400 horas, acho que dá 2 semanas. 2 semanas. São 2 semanas. Então, a computação aqui de quantidade de semanas está ok. Agora eu preciso saber, depois que eu calculo as semanas, quantas horas me sobraram, né? Quantas horas sobraram, porque é para eu verificar se dá um dia completo, né? Conste sobras, né? Vou chamar de sobras de horas aqui, sobras de horas, né? O quanto é que sobra? O que sobra é o resto desta divisão aqui, certo? Esse resto ele sempre é inteiro. Então eu vou pegar, quando eu pego essas horas e pego o resto da divisão dele por horas de semana, que é por esse valor aqui,
Quantas horas ficam? Então, esse operador significa o resto da divisão. Quando eu pegar horas e dividir por hora semana, que é o resultado dessa computação aqui, quanto me sobra? Então, por exemplo, vocês viram ali que 7 vezes 24 é 168. Vamos supor que a pessoa entra com 170. 170. 170, a divisão dá 1. A divisão dá 1. Dividido por 168, é aqui, né? Dividido por 168 dá 1. Mas qual é o resto? O resto aqui são duas, né? Então, 170, a divisão dá 1 e o resto dá 2. É isso que essa operação aqui faz. Vou só mostrar para vocês aqui o console. Estou fazendo com bastante calma para vocês compreenderem o passo a passo, né? Então, sobras de horas. Vamos ver aqui. Sobras de horas. Então, estou fazendo bem passo a passo mesmo, para que haja compreensão, tanto dos operadores, como da linguagem, como do processo de concretização de um programa, de tudo mesmo. Vou dar um exemplo aqui, ó, 170 horas. 170 horas dá uma semana e sobram 2 horas. Se eu botar aqui 1000 horas, vou executar o programa de novo, botar 1000 horas. 1000 horas são 5 semanas e sobram 160 horas. Então, vou fazendo por partes. Aí vejam só, né? A questão pede mais. Agora eu tenho que pegar essas horas que sobraram e fazer o que com elas? Verificar se elas dão dias, né? Ou seja, quanto que é um dia? São 24 horas, né? Então eu verifico se essa sobra dá para quebrar em pedaços de 4, certo? De 24, pedaços de tamanho 24. Isso serão dias, né? Então eu venho para cá, const quantidade dias, eu pego essas sobras e verifico se dá para dividir por 24, que isso é a quantidade de horas que sobraram. E chamo o nosso mathtrunc, certo? Então já tenho quantidade de dias. E boto aqui, ó, dias, já a segunda variável, e chamo QTD de quantidade dias. E aí vocês já devem saber que o que eu não consegui quebrar em dias, ele será a própria quantidade de horas, que são horas que não dá para quebrar mesmo em mais nada. Então, o que eu vou pegar? As sobras de horas e verificar quanto eu divido por 24, quanto que me sobra. Isso vai ser a própria quantidade de horas, por motivos óbvios aí, que vocês devem ter já matado, tá bom? Então, dou outro log aqui, horas, e boto aqui QTD horas. Então, computei aqui tudo certinho. Então, o que é essa questão? Ela diz o seguinte, cara, eu vou te dar uma quantidade de dias e tu vai quebrar em pedaços. Primeiro pedaços, que é o tamanho de uma semana, que é 7 vezes 24, que é 170 horas. Ou seja, quantos pedaços de 170 horas dá? Beleza. Aí vão sobrar algumas horas. Essas horas que sobram, verifica se dá para quebrar em tamanhos de 24, porque isso significa um dia. Beleza, tu sai quebrando. Ah, não dá para quebrar mais. Ah, beleza. Então, isso que não dá para quebrar mais em dia são horas mesmo soltas, certo? Vamos então rodar aqui agora. Eu vou botar aqui 400 horas. 400 horas são 2 semanas, 2 dias e 16 horas. Então, vamos lá. 2 semanas é 2 vezes 170, né? Dá 340. Mais 2 dias. 2 dias são 48 horas, né? São 48 horas. 2 dias são 48 horas? Deixa eu só verificar aqui, que eu já estou ficando confuso. 2 vezes 24, 7 vezes 24 é uma semana, 168. Ah, beleza, estava dando errado por isso. Então, 2 semanas são 168, mais 2 dias, que são 48 horas, mais 16 horas. Certinho, 400 horas. Então, 400 horas, só provando que o nosso programa está correto, né? 400 horas são 2 semanas, porque é 2 vezes 68, mais 2 dias, que é 2 vezes 24, que é 48, mais 16 horas, dá exatamente 400. Beleza, gente? Então, quando eu botar, por exemplo, 168 horas, dá uma semana exata, nem um dia a mais, nem uma hora a mais. Quando eu botar 170, você já sabe que vão sobrar só 2 horas, né? Uma semana e 2 horas. Perfeito? Eu acho que ficou bastante claro para vocês sobre todo o processo do que é ler, entender, pensar no raciocinar. As questões não estão dadas aqui, você tem que raciocinar e pensar, beleza, para eu transformar em semanas eu tenho que ver qual é o tamanho de uma semana. Aqui você talvez, se você não quiser fazer isso aqui, horas, semanas, você poderia ter computado por fora e botado já aqui, né? Ah, eu já sei que 7 vezes 24 é 168.
estaria correto do mesmo jeito. Eu só deixei que o computador computasse aqui para mim, em vez de eu mesmo fazer aqui por fora. Tudo bem, gente? Então, o operador de divisão e o operador de resto, ele é muito utilizado quando nós temos esse padrão de questões, que é uma quantidade de elementos que você vai quebrar em pedaços com tamanhos especificados. Quebrar dias em anos e meses, horas em dias, segundos, quebrar dinheiro em cédulas. Tudo a gente utiliza esses operadores, operador de divisão e operador de resto. Perfeito? Então, no próximo vídeo nós vamos resolver essa outra questão aqui, que é uma questão de dígitos, né? A gente vai ter que isolar as unidades, as dezenas e as centenas para que a gente possa compor um novo número, tá bom?